Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que já estamos com 60 e poucos vídeos no canal. E excetuando-se o livro do Marcos Costa, que foi a primeira resenha que eu fiz, que era o Reino que não era desse mundo, todos os demais livros que eu fiz a resenha aqui são livros que eu li 20 anos atrás, 15, 5, 6 meses, 2 meses, um ano. Nunca foram livros que eu terminei de ler. Foram livros que eu li no passado. O único livro que eu terminei de ler foi, como eu disse, esse do Marcos Costa. Agora a resenha de hoje, desse livro Fio da Navalha, novamente a gente vai voltar ao vai ser uma resenha de um livro que eu acabei de ler. Eu terminei de ler essa madrugada e estou fazendo a resenha agora. Hoje é um domingo aí, dia 15, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui. Dia 22, domingo dia 22, 2h15 da tarde. Então eu terminei de ler essa madrugada, então um livro que como ele está extremamente fresco na memória, eu vou tentar não me empolgar, porque senão eu vou falar meia hora desse livro. Então, enfim, vou falar muita coisa dele. É um livro muito interessante. Bom, Fio da Navalha, deixa eu mostrar o livro, né, antes de mais nada. Tá aqui, ó. Fio da Navalha, William Somerset Maugham, tá? É uma edição antiga de sebo da Abril Cultural. Bom, primeiro William Somerset Maugham nasceu em 1874 e morreu em 1965. Viveu quase 100 anos, morreu com 91 anos. Ele nasceu em Paris, mas ele é inglês. O pai dele era um inglês que trabalhava na embaixada de Paris e ele foi registrado como cidadão inglês. Apesar de ele ter nascido em Paris, ele morreu na França também. Ele viveu uma parte do seu tempo na França, mas ele rodou o mundo. Ele viveu a infância quase toda na Inglaterra, adolescência, estudou na Alemanha e viveu quase o resto da vida adulta toda na França. Mas viajou o mundo inteiro, foi para os Estados Unidos, foi para o Oriente e tudo mais. A vida dele é bem complicada. A mãe dele tinha tuberculose, morreu logo depois que ele nasceu. Depois de um tempo morreu o pai também. Aí ele foi criado por um tio que era vigário lá de uma paróquia na Inglaterra. Era um cara muito rígido, muito duro. Ele não se dava bem com o tio. Desenvolveu gagueira por causa dessa relação. Depois foi estudar na Alemanha, depois estudou medicina em Londres, começou a rodar o mundo, trabalhou em contabilidade, trabalhou em várias coisas, até começar a escrever os seus livros. E ele foi um escritor de muito sucesso, foi um escritor que vendeu muito na sua época, principalmente década de 10, 15, 20. Ele vendeu bastante, foi um escritor que escreveu muitas obras, muito teatro também, e teatro na época dava muito prestígio, e dava dinheiro e dava muito prestígio, né? Escreveu muitos romances, muitos contos e tal. Ele ficou muito famoso. Teve uma vida tumultuada aí, era bissexual, casou com mulher, tinha casos com homem, ao mesmo tempo tinha casos com mulher e com homem, era casado com uma mulher e tinha caso com homem, depois teve filhos, uma relação, viajou o mundo inteiro, né? Rodou o mundo inteiro. Então ele teve uma vida bem vivida, vamos dizer assim, bem movimentada. Viveu uma parte do tempo em Hollywood, escreveu muita coisa para Hollywood também. Enfim, esse foi o William Somerset Maugham. É um autor que muita gente gosta, tem crítico que não gosta, tem crítico que gosta. Enfim, é mais ou menos senso comum que a obra-prima da literatura dele, das suas obras, é o livro chamado Servidão Humana, Human Bondage, que virou alguns filmes também, tem uns 2 ou 3 filmes aí baseados nesse livro, eu não assisti nenhum.
Depois eu vou falar da servidão humana, mas não vai ser hoje. Eu escolhi para falar hoje do Fio da Navalha. Por que eu escolhi o Fio da Navalha? Não é o filme, não é o livro mais famoso dele, também virou filme. Acho que tem 2 filmes que viraram a partir desse livro. Eu não assisti nenhum dos 2 filmes. Mas pelo que eu li, não acredito que nenhum dos 2 filmes consiga captar tudo que tem o romance. Tá? O romance é bem profundo e bem detalhista. Acho que um filme de 2 horas não vai conseguir captar a essência desse romance. Mas eu não assisti os 2 filmes, então não vou comentar os filmes. Esse livro aqui foi publicado em 1944, já é um romance que ele já estava na época dos seus 60, 70 anos. É um romance já mais da maturidade. É um romance que fez um relativo sucesso. E por que eu li esse livro? Bom, em primeiro lugar, porque ele foi muito insistido por um amigo meu que gosta muito desse livro e a todo momento fala desse livro o tempo todo. Eu não tinha lido esse livro ainda dele, mas é um livro fácil de achar. Comprei e li durante essa semana aí, um pouco por dia. Essa madrugada matei. E realmente é um livro muito envolvente e assim, eu já estou falando agora do livro, tá? É um livro muito envolvente e ele te mostra, o que ele te mostra? Em primeiro lugar, o próprio William Somerset Maugham é um personagem do romance. Ele se apresenta como um personagem do romance, ele se apresenta exatamente como um escritor, fala de coisas que aconteceram na vida dele, a casa que ele comprou na Riviera, nesse livro, que é a casa que ele comprou, que ele morou a parte do tempo nesse livro, é exatamente no mesmo local onde ele teve mesmo uma casa na Riviera, nos anos 20 e 30. Então ele mistura um pouco da biografia dele com os personagens que ele criou, claro. Então a parte da biografia dele tem muita coisa muita coisa realmente que aconteceu. Ele é um personagem que ele é ele mesmo, ele é um escritor e tal e tudo mais. Ele usa o nome dele e tal. O livro começa nos Estados Unidos, em Chicago, através de um amigo dele chamado Elliot Templeton. Elliot é um cara que vive nas altas rodas, nas altas esferas, na high society. Ele mora em Paris, frequenta a high society, só os nobres, os aristocratas de Paris, tem um apartamento em Paris. A família dele mora em Chicago, tem a irmã dele, Louise. A Louise tem uma filha chamada Isabel. Essa Isabel, em princípio, ela estava comprometida para se casar com o Larry. Por alguns contratempos, eu não vou contar o que aconteceu. Ela também tinha um outro pretendente chamado Gray, que era filho de um cara riquíssimo na cidade de Chicago, que era um cara corretor de câmbio. Tinha uma das maiores firmas da cidade. Também em Chicago a gente foi apresentada uma personagem chamada Sophie, que era uma mocinha também da mesma idade da Isabel na época, tinha seus 17, 18 anos. Que depois se casou nos Estados Unidos, teve filho e tal. E essa é basicamente, esses são os personagens que vão conviver durante toda a história. Depois desse começo, a história vai para Paris. Ela se passa basicamente em Paris, tem algumas entradas em Londres, Riviera Francesa, tal, tem algumas viagens pelo mundo, tal, mas basicamente se concentra em Paris. E aí a gente vai ter o entrelaçamento desses personagens. Claro, aparecem outros e tal, mas esses são os principais. E aí a gente vai analisar a vida, a obra, a escolha desses personagens, as suas inter-relações, ciúme, inveja, possessão, liberdade, desprendimento, é o que a gente vai ver. Então é a análise desses personagens, do Elliot, desde o momento que a gente conhece até o fim do livro, do Larry, que é um dos personagens principais. Ele foi, na verdade, um aviador. Ele tinha 20 anos quando a gente foi apresentado a ele em Chicago. Ele era um órfão, tem um tio dele que é o tutor. Ele foi aviador na Primeira Guerra Mundial, teve um problema com um amigo dele, acabou falecendo.
um amigo que ele queria muito, um amigo que o protegeu durante algumas batalhas, acabou falecendo, ele teve uma experiência traumática com isso. Ele foi ferido na guerra, então ele volta para Chicago, fica um tempo lá sem fazer nada. A grande sacada é que ele não consegue se adaptar nas coisas. Todo mundo espera que ele arrume um emprego, inclusive oferece emprego para ele arrumar um emprego e se casar com Isabel. Mas ele tem uma renda própria e tal. Na época existia aquele negócio de letras do governo, títulos do governo, né? Se você tinha títulos do governo, o governo te pagava por ano um valor referente a juros desse título. Então as pessoas conseguiam viver sem trabalhar. Ele tinha uma renda que na época era de $3.000 anuais, que dava para ele viver tranquilo. Ele podia viver sem muitos luxos, claro, mas ele podia viver pelo mundo, podia viver na Europa, podia viver onde ele quisesse sem precisar trabalhar. E foi o que ele optou por fazer. Ele foi para a Europa, falou, vou ficar um tempo em Paris e tal, e depois acabou conhecendo o mundo inteiro. Rodou a Alemanha, rodou o interior da França, trabalhou em mina de carvão, trabalhou em fazenda, foi para Índia, ficou anos na Índia. Enfim, rodou. Rodou por aí, voltou para os Estados Unidos, passou, voltou. Essa foi a vida dele. Ele estava procurando uma outra coisa. Ele estava procurando uma outra coisa que era diferente do que todo o resto estava procurando. Isabel queria uma outra coisa, Sophie queria uma outra coisa, o Gray queria uma outra coisa e o Elliot queria outra coisa. A Louise é a mãe da Isabel, ela participa muito pouco ela participa só no começo do romance, depois no meio do romance ela chega a falecer. Eu estou até dizendo isso porque não é uma coisa que vai fazer diferença para quem vai ler o livro. Enfim, o livro trata, eu não vou contar mais do que isso, senão eu estou chegando quase que no final. O Somerset Maugham, como um personagem, interpretando a si próprio, interpreta tudo que ele está assistindo dessa família, dessas pessoas. E no final ele vai dar um diagnóstico dessas pessoas. Na verdade, cada uma dessas pessoas representa um estereótipo do comportamento humano. Eu não vou dizer aqui exatamente qual estereótipo cada um pertence, mas no final, na última página, ele diz: personagem tal representa isso, personagem tal representa isso, e é isso, e é assim. E isso você percebe no decorrer do romance. Pela atitude de cada um dos personagens, você consegue identificar o que ele quer na vida, quem ele é, o que ele pretende ser, quais são as suas ambições, suas aspirações e tudo mais. E você vê que muita gente, às vezes, diz que é uma coisa, mas na verdade o seu comportamento mostra que ele é completamente diferente. Uma pessoa que se passa... Tem uma pessoa no romance, que eu não vou dizer quem é, que se passa como uma pessoa muito boa, muito correta, que quer o bem e tudo mais, mas apronta coisas bárbaras assim para outras pessoas. E você vai ver no final quem que ela é, o que ela queria realmente. E é uma análise da personalidade das pessoas envolvidas, e para a gente ver como é que funciona, como é que é o comportamento de cada um. É uma análise de comportamento, né? É um romance muito bom do Somerset Maugham. Eu darei a ele, eu ainda não dei, mas darei a ele uma nota 9. Eu sempre dou nota para os romances que eu leio, de 0 a 10. Darei a ele uma nota 9 na minha relação. E é um romance que valeu a pena ler. Ele te prende muito, principalmente do meio para o final. Nessa madrugada eu matei quase 200 páginas. O livro tem 444 páginas. Quase metade do livro eu matei só nessa madrugada. Eu li acho que umas 3, 4 horas seguidas. Então é um livro que te prende bastante. Eu tinha lido antes 20, 30, 50 páginas por dia, e depois eu dei um sprint final aí de 200 páginas. É um livro que vale a pena ser lido, tá? É muito fácil de achar em sebo. Não sei se você acha novo, mas é muito fácil de ler em sebo. Se você gostou do autor, se você gostar do autor, aí eu te recomendo que leia O Servidão Humana, que é o grande clássico dele. Já é um livro mais grosso ainda, tem umas 600 páginas, mas também vale a pena ser lido. Eu optei por fazer a resenha desse livro porque foi um livro que eu acabei de ler e que eu queria comentar isso com vocês. E porque foi uma indicação de um amigo meu. E realmente ele tinha razão, o livro vale a pena ser lido. Tá bom? É isso aí.
Então, se você gostou, o dedinho para cima. Se você não gostou, o dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, eu levei um susto aqui. Você clica lá, inscrever-se no canal. Clica no sininho, pede para receber as atualizações. E isso, esse canal continua sendo sempre um meio de divulgação das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.